Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Centurião Júnior com mais uma aula de História. Agora nós falaremos sobre a Antiguidade Oriental, no caso o Egito. Nós já falamos da pré-história, mas uma das civilizações mais antigas que nós temos é o Egito, que até hoje é bastante estudada, né? Pelos livros de história, geografia e até na matemática e física, pelas suas grandes construções que eles fizeram, sabendo o que eles sabiam naquele momento, principalmente utilizando física, matemática. Isso foi muito importante. Então, vamos lá. A Antiguidade Oriental, Egito. A Idade Antiga, ou Antiguidade, galera, pode ser dividida em Antiguidade Oriental, na qual se estudam os povos que viviam no Oriente Próximo, e na Antiguidade Ocidental ou Clássica, que compreende a história dos gregos e dos romanos, que nós vamos ver mais à frente, povos que viviam na Europa. Bom, as principais civilizações do Oriente Próximo foram a egípcia, a mesopotâmica, a palestina, a fenícia e a persa. Não é o gato persa. Brincadeira. Bom, é importante o papel desempenhado pelos rios Nilo, Tigre e Eufrates na formação dessas sociedades do Oriente, pois, graças a eles, houve o desenvolvimento da agricultura. Bom, vamos agora ao espaço geográfico do Egito. O Egito ele é situado no nordeste da África. O Egito era um enorme oásis com mais de 1.000 quilômetros de comprimento, graças ao rio Nilo. Toda a região do delta do Nilo foi chamada de Baixo Egito. A área mais ao sul ficou conhecida como Alto Egito. O Nilo era também grande via de transporte e comunicação para os egípcios. De junho a setembro, abundantes chuvas na cabeceira do Nilo provocavam enchentes em suas margens. Então, as águas voltavam ao volume normal, deixando no vale um limo fertilizante, que em algumas regiões chegava a atingir 10 metros de espessura. Graças a essa fertilidade do vale, a agricultura pôde ser largamente desenvolvida, constituindo assim a base da economia egípcia. Bom, com isso, nós vamos à formação do Estado egípcio, do Egito. No quarto milênio a.C., ao longo das margens do rio Nilo, existiam os nomos. Os nomos eram aldeias agropastoris independentes, cujos governantes dos nomos eram chamados de nomarcas. Os nomos foram reunidos formando dois reinos, o Baixo Egito, no delta do Nilo, e mais ao sul o Alto Egito. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, Menes, um príncipe do Alto Egito, unificou os reinos sob o seu comando. A partir dessa unificação, teve início o chamado período da dinastia do Egito Antigo, que costuma ser dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Com isso, vamos começar com o Antigo Império. No Antigo Império, as capitais foram Tinis e Mênfis, e a forma de governo era a monarquia teocrática. O que quer dizer isso? O rei tinha um nome, e ele era o faraó, e possuía caráter divino, sendo considerado filho do Deus Sol. Tinha poder absoluto e atuava tanto como chefe político, que no caso era legislador, juiz e sacerdote. Nessa época, o Egito não tinha um exército permanente. O faraó era auxiliado por ministros escolhidos entre os membros de alta nobreza. Os escribas, esse nome é importante, anota aí galera, escribas, pessoas que sabiam ler e escrever e possuíam funções administrativas, principalmente ligadas à cobrança de impostos. O impostinho estava aí, galera. Esses impostos possibilitavam ao faraó acumular grandes riquezas e realizar obras, como a construção das pirâmides e templos. As pirâmides mais conhecidas que receberam os nomes dos faraós que mandaram construí-las são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Na planície de Gizé,
guardadas pela esfinge, uma enorme escultura com um corpo de leão e cabeça humana. Após um período de paz e prosperidade, por volta de 2300 anos antes de Cristo, o Antigo Império entrou em crise. E, em consequência do fortalecimento do poder dos monarcas, houve uma anarquia política e só foi solucionada por volta do ano de 2000 a.C., quando os governantes da cidade de Tebas submeteram os nomos à sua autoridade. Com isso, surge o Médio Império. O Médio Império marcou o restabelecimento da monarquia nacional. A capital do Egito passou a ser Tebas. E aí foram construídos muitos canais de irrigação e reservatórios de água. Então, por volta de 1750 a.C., o Egito foi invadido por Hicsos, um povo oriundo da Ásia. Eram militarmente superiores aos egípcios, possuíam armas mais eficientes e carros de guerra puxados por cavalos. Por quase 2 séculos, mantiveram o domínio dos territórios. Crises internas decorrentes dessa invasão marcaram o fim do Médio Império. Com a expulsão dos Hicsos em 1580 a.C., teve início uma nova fase, o Novo Império. Então, com isso, o Novo Império estendeu-se de até 525 a.C. e caracterizou-se pelo militarismo e pelo imperialismo. Com um exército bem organizado, muitos faraós partiram para a conquista de vários povos e estenderam as fronteiras egípcias até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Na formação do Império Egípcio, destacaram-se os faraós Tutmés III e Ramsés II. Gastos com campanhas militares e com guerras internas acabaram por enfraquecer assim o Império Egípcio, favorecendo a invasão de diferentes povos. Os assírios invadiram o Império em 670 a.C. e só foram expulsos em 653 a.C. Então, em 525 a.C., os persas, comandados por Cambises, venceram a Batalha de Pelusa e dominaram o Império, governando durante 200 anos. Mais tarde, em 332 a.C., Alexandre Magno da Macedônia conquistou a região e, finalmente, em 30 a.C., os egípcios caíram nas mãos dos romanos. Com isso, nós vamos agora para a economia egípcia. A agricultura era a principal atividade econômica do Egito Antigo. Eram cultivados cereais, oliveiras, alface, cebola, alho, uva, figo, linho e etc. Os egípcios aprenderam a aproveitar as águas das enchentes do rio Nilo, construindo canais de irrigação e diques, o que lhes possibilitava aumentar a área de cultivo. Então, durante o império de inundação do Nilo, os camponeses trabalhavam gratuitamente para o faraó na construção de túmulos e templos. A pecuária não apresentou grande desenvolvimento, sendo criados bois, asnos, burros, porcos, carneiros, cabras. Na avicultura, criavam-se patos e gansos. Também eram praticados a caça e a pesca. Já no comércio interno, realizavam-se em mercados, onde os próprios produtos eram expostos. O comércio externo era controlado pelo Estado, não muito diferente de hoje, né? E só se iniciou no Médio Império. Os egípcios faziam comércio com a Fenícia, a ilha de Creta, a Palestina e a Síria. Exportavam trigo, cevada, tecido e cerâmica. Importavam madeiras, marfim e metais preciosos. Por causa da ausência de moedas, as trocas eram diretas. Os egípcios também desenvolveram o artesanato e a manufatura. Produziam joias, móveis, armas, ferramentas, tecidos, enfeites, utensílios de vidro e etc. Agora, nós vamos para a sociedade egípcia. Muito importante. A sociedade egípcia havia uma rígida hierarquia entre as camadas sociais. A mobilidade social praticamente não existia, pois as profissões, os cargos e as funções eram, na maior parte das vezes, transmitidas por herança. A posição mais alta da hierarquia social
era ocupada pelo faraó e sua família, geralmente muito numerosa, porque ele podia ter várias esposas e concubinas. Abaixo do faraó vinham os nobres, que ocupavam altos postos do governo e do exército. Seguiam-se os sacerdotes, considerados intermediários entre os deuses e os homens, que também se dedicavam às atividades intelectuais e científicas. Os nobres e os sacerdotes detinham grandes privilégios. Em seguida, vinham a camada dos funcionários reais, destacando-se os escribas e os que ocupavam altos postos militares, os artesãos altamente especializados, os comerciantes e os militares. Na posição inferior da sociedade egípcia estavam os não privilegiados, os trabalhadores braçais, artesãos e camponeses, chamados de felás. Compunham a maioria da população e eram obrigados a entregar ao faraó parte de sua colheita. Além de ter de pagar imposto aos nobres e sacerdotes, também eram submetidos a trabalhos forçados nas construções de palácios, templos, canais de irrigação e etc. E até a castigos físicos. A pequena camada dos escravos era formada por estrangeiros aprisionados nas guerras. Os escravos eram encarregados das tarefas domésticas ou dos trabalhos mais pesados. Com isso, nós vamos falar agora da religião dos egípcios. A religião desempenhou um importante papel na vida dos egípcios e deixou marcas em quase todos os setores, nas artes, na literatura, na filosofia e até mesmo nas ciências. Os egípcios eram politeístas. Então, o que quer dizer com isso? Ele acreditava em muitos deuses antropomorfológicos e zoomorfológicos, entre os quais destacavam os Ra, Osíris, Ísis, Horus. Certos animais eram sagrados, como o gato, o crocodilo, o escaravelho, e o boi. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e na sua volta para o mesmo corpo. Essa crença levou-os a desenvolver técnicas para a conservação dos corpos dos mortos. A mais sofisticada delas é o que nós conhecemos até hoje, a mumificação, um processo caro, só acessível aos privilegiados. Junto ao morto eram colocados alimentos, armas e ferramentas e etc., de que, segundo acreditavam, ele iria precisar quando ressuscitasse. Acreditava-se também que a alma era julgada por um tribunal presidido pelo deus Osíris. Eram representadas as ações boas e más do falecido, para se julgar se era merecido o castigo ou salvação eterna. Seu coração era colocado num dos pratos de uma balança e no outro uma pena. Se os pratos se equilibrassem, a alma estaria salva. As pessoas mais ricas compravam dos sacerdotes o livro dos mortos, um conjunto de fórmulas mágicas escritas num papiro que facilitariam sua salvação após a morte. Com a venda dessas fórmulas, muitos sacerdotes enriqueceram. Durante o Novo Império, o faraó Amenófis IV fez uma reforma religiosa, impondo o monoteísmo. Atom, representado pelo disco solar, era um único deus, e o próprio faraó mudou seu nome para Akhenaton. Essa reforma religiosa teve também caráter político, pois o faraó pretendia reduzir a autoridade dos sacerdotes. Porém, o monoteísmo teve curta duração, e o faraó seguinte, Tutankhamon, restaurou o politeísmo. Agora, nós iremos falar da escrita dos egípcios. Os egípcios possuíam 3 sistemas de escrita: o demótico, mais popular, o hierático, que é utilizado pelos sacerdotes, e o hieroglífico, mais complexo, utilizado pelos escribas. Então, em 1822, a escrita egípcia foi decifrada por Jean-François Champollion, graças a um bloco de pedra encontrado na região de Roseta pelos soldados de Napoleão Bonaparte, quando da campanha do Egito.
Esse bloco, que passou a ser conhecido como Pedra de Roseta, trazia um texto em 3 escritas: hieróglifa, demótica e grega. A decifração da escrita permitiu a tradução de textos que realizaram muito da história e do cotidiano do povo egípcio. Também ficaram conhecidos textos poéticos de grande sensibilidade. As artes e as ciências agora vamos estudar. Os egípcios desenvolveram a arquitetura, a pintura e a escultura. Na arquitetura, destaca-se a construção das pirâmides, palácios e templos, amplos e sólidos. A pintura e a escultura eram auxiliares da arquitetura. Na pintura, não utilizavam a perspectiva e as figuras eram representadas sempre de perfil. Nas ciências, os egípcios desenvolveram a astronomia, a matemática e a medicina, que estavam voltadas para a resolução de problemas práticos do cotidiano, como o controle das inundações, a construção de canal de irrigação e o combate a doenças. Bom, com isso, nós temos aqui a parte da Antiguidade Oriental Egípcia. Na próxima aula, falaremos da Antiguidade Oriental Mesopotâmia. Beleza? Muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Um abraço!